Vou tentar responder de forma simples, porque eu também não tenho tanto entendimento assim, conhecimento, eu não sou sábio. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, a palavra do Senhor diz: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. É verdade. Mesmo a pessoa sendo tola, e vai continuar sendo tola, mas, em certa ocasião, ele fecha a sua boca, para de falar, ele é considerado como uma pessoa sábia. Naquele momento, ele se colocou diante dos demais, segundo o julgamento de outra pessoa, como uma pessoa sábia. A outra pessoa fica pensando: o que será que ele tem na sua mente? Ele parou de falar. Ele não está mais palpitando, não está mais falando. O que será que está acontecendo? Ali, muitos têm muitas ideias. E uma delas pode ser o seguinte: será que nós estamos aqui falando de um assunto bem raso e ele e ela, ou essa pessoa, tem um conhecimento mais profundo? Ela é mais sábia do que nós. Certamente ela parou de falar porque provavelmente ela tem um entendimento mais profundo. Então ela calou. Foi tida como uma pessoa sábia, como uma pessoa entendida. Agora, eu quero também citar o que a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa questão de nós ficarmos falando, já dando opinião, e às vezes nem perguntaram para nós já estamos falando. Nós precisamos botar para fora, Olha só que Tiago, capítulo 1, versículo 19, o que a palavra do Senhor nos diz? Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha o que acontece com a gente. Acontece muito comigo, com você. Infelizmente, até. Quando a palavra do Senhor diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, o que acontece com a maioria de nós? Primeiro nós iramos, nós falamos, e depois muitos de nós falamos para outra pessoa: agora, pode falar agora. A outra diz: agora? Você quer que eu fale? Não é assim muitas vezes o nosso comportamento. Por isso que muitas vezes nós nos passamos como tolos. Muitas vezes somos tolos mesmo, mas não passamos como sábios. E a palavra do Senhor ainda diz o seguinte, em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Ele diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Muito mais sábio. A pessoa que muitas vezes ela é prudente, ela pensa antes de falar e não fala para depois pensar. Falar menos, pensar mais. E falar aquilo que nós já remoemos, pensamos. Ainda em Provérbios capítulo 18, ele diz assim no versículo 2: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se
manifeste aquilo que agrada o seu coração. O tolo é um egocêntrico. Só ele tem a verdade, só ele tem razão. E chamar a atenção de todos para si. Ele é egocêntrico. Isto é falta de sabedoria, segundo a palavra de Deus. E ainda no versículo 6, os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites, e depois ainda faz ameaças. Entra na contenda, muitas vezes não é assunto seu, não é da sua família, não é com você, mas você entra. Nós entramos na conversa e nós falamos muito. Isto é uma posição de uma pessoa tola, de uma pessoa tola, e não a pessoa sábia. Mas ainda, vamos aqui, a própria palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 a versículo 5. E assim nós vamos concluir esta conversa. Eclesiastes 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-os. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Que o Senhor nos dê da sua própria sabedoria para podermos viver não como tolos, e sim como sábios, mas pela sabedoria que venha do alto, fruto do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus sábio. Inclusive, abraço a todos. Até a próxima.